Já reconheceu o seu milagre hoje? Bem-vindos novamente ao nosso canal, No Simples com Deus. E hoje é um episódio muito especial, porque eu não poderia deixar de contar para vocês um pouquinho da minha experiência com Deus, um pouquinho dos milagres que Deus fez na minha vida. Hoje, em especial, eu vou contar apenas um, tá? Mas eu tenho vários, porque senão esse episódio ficaria muito grande. Então eu vou contar um pouquinho daquilo que eu vivi, lembrando que é uma experiência que eu tive com Deus incrível, assim, do cuidado do Senhor para com a minha vida. E eu espero de verdade que isso possa edificar a sua vida também. E se você estiver passando por algo parecido, você possa reconhecer e entender que Deus está cuidando, que Ele, independente daquilo que aconteça, Ele está no controle e no cuidado de tudo. Eu vou me apresentar agora de uma forma um pouquinho mais formal. Meu nome é Valéria Brito Boulosa. Esse Boulosa foi adquirido no casamento, tá? Não é meu de origem. Mas hoje muita gente me conhece como Valéria Boulosa. Eu sou casada, sou mãe, sou advogada, mas primeiramente eu sou filha do Deus vivo. De um Deus que cuida, de um Deus que sara, de um Deus que restaura. Que em qualquer circunstância Ele nunca perdeu o controle. Em 2022, nossa história começa em 2022, onde eu estava vivendo um momento assim incrível na minha vida. Tudo parecia tão tranquilo. Eu tinha acabado de comprar a nossa primeira casa, a gente vinha de um apartamento, então a gente estava indo para uma casa grande, eu tinha um quintal, eu poderia ter um cachorro. Então estava vivendo assim um momento assim incrível. Muito feliz, tudo andando no meu trabalho, na vida do meu esposo também, né? Eu sou a esposa do Guto Boulosa, mãe do Felipe Boulosa, e estava tudo muito incrível. E aí, o que aconteceu? Em um exame de rotina, eu me vi diagnosticada com câncer. 16 de maio de 2022, eu fui diagnosticada com câncer de colo do útero. Naquele momento, em uma consulta de rotina, em que eu saí de um Papa Nicolau com alteração e que o médico me falou a seguinte frase: vou te encaminhar para um ginecologista oncológico. Aquele dia, o chão se abriu embaixo dos meus pés e eu falei assim: eu vou morrer. Naquele momento, isso já passava pela minha cabeça. Mas ok, tá tudo certo. Eu saí do consultório médico, eu vim aqui para o escritório, encontrei com uma amiga, a Jo, que trabalha comigo aqui no escritório até hoje. E ali eu já fiquei em prantos, ela também, porque mesmo sem saber tudo que iria vir, né, que só estava no começo de toda a história, a gente já se entristeceu muito, eu fiquei muito mal, eu chorei. Fui buscar o meu esposo no trabalho naquele dia, fui buscar o Guto. E aí eu já vim muito mal contando para ele a história, isso porque a gente não tinha o diagnóstico fechado, não tinha toda a história, enfim. E aí eu me surpreendi porque o próprio médico me ligou para marcar a consulta do próprio consultório. Eu acredito que tanto o médico que havia feito, né, o meu ginecologista de rotina, quanto o ginecologista oncológico, eles eram amigos, então ele já me ligou para marcar a consulta. Então no dia 18 de maio eu já tinha uma consulta com um ginecologista oncológico. Então aquilo foi assim muito marcante, porque foi muito difícil. E o Guto me acompanhou na consulta. E ali a gente viu que as coisas tinham saído do nosso controle humano. Você vive ali o extraordinário de Deus, mas naquele momento eu tinha perdido o controle humano, porque tudo a gente acha que a gente consegue resolver com a força do nosso braço. A gente está devendo, vamos trabalhar um pouquinho mais, a gente consegue pagar nossas contas. E a gente está querendo comprar uma casa, vamos trabalhar um pouquinho mais, a gente compra uma casa. Mas e quando a gente está falando da saúde, o que a gente faz para poder resolver esse problema, né?
E ali o médico fez alguns exames visuais, ali os primeiros, e eu saí de lá e ele já falou, olha, eu não posso fechar o diagnóstico aqui hoje, mas você está com câncer. E não é algo simples. Você vai precisar fazer rádio, vai precisar fazer químio, e é isso que temos por enquanto. E aí eu saí dali desolada. E o médico já pediu para eu poder fazer a ressonância, a tomografia, e eu fiz tudo isso. Ok. E naquele momento eu tive 2 dias de luto. Um luto da minha alma, doía demais. E eu falei assim, eu vou morrer, eu vou deixar meu filho pequeno. O Felipe tinha acabado de fazer 3 aninhos, então ele estava ali 3 aninhos e meio, acabado assim, né? Então ele estava com 3 anos e eu falei, Senhor, eu queria tanto criar o meu filho, eu queria tanto conhecer o mundo, eu tinha tantos planos, tantos sonhos. E eu vi naquele momento assim, bateu aquela frustração, aquela dor. Eu falei, eu vou morrer. Talvez seja algo que você, que está do outro lado, está vivendo hoje e já experimentou esse luto. Eu vivi esse luto. Mas pela graça e a misericórdia do Senhor, meu luto durou apenas 2 dias. Porque no 3º dia eu levantei e eu falei, Senhor, eu vou viver e vou passar por tudo aquilo que o Senhor me permite passar. Mas eu creio que esse mal não é para a morte. E o meu marido, que não gostava de crente, se viu obrigado a ir pedir uma oração pro crente, porque é isso que a gente faz, a gente não gosta do crente, até a gente precisar da oração do crente. E aqui a gente não está falando de nenhuma placa de igreja, nenhuma religião, mas ele foi até uma igreja bem perto da nossa casa, uma igreja pequenininha, mas cheia da unção, de uma pastora amiga nossa. Ele foi lá, pediu para Deus cuidar de mim, orou por mim. E aí começou aquela luta. Passamos por alguns outros médicos que eu precisava passar, oncologista da Unimed, o médico que cuidaria ali da rádio. E aí o médico falou para mim que eu precisava fazer 6 sessões de quimioterapia, 33 sessões de radioterapia e 4 sessões de bracterapia. Em primeiro momento, eu ia fazer apenas 28 sessões de radioterapia, o que já não era pouco, mas que me deu um desespero. Foi tão difícil, mas enfim. E aí eu vivi uma experiência com Deus. Eu estava saindo aqui do escritório. Durante um período, o volante do meu carro levou vários socos, porque foi assim... Eu não tinha com quem desabafar toda aquela minha dor, porque eu não queria que ninguém que estivesse ao meu redor sofresse tudo aquilo que eu estava sofrendo, tudo que estava doendo em mim. Mas eu tive essa experiência, mas um pouquinho antes, só voltando um pouquinho, eu tenho um amigo que hoje mora fora, o André, e ele falou para mim da pasta da morte. Ele falou assim, Val, a gente precisa ter a pasta da morte, onde a gente tem todos os documentos, a gente tem as certidões, todas as coisas. E eu cheguei em casa um dia, ainda dentro daqueles 2 dias, eu cheguei de luto, né? Eu cheguei em casa e falei assim pro Guto, amor, aqui a gente tem a caixa da morte. Aqui tem a documentação da nossa casa, a documentação disso, isso aqui de processo, a gente tem tudo. E ele falou, para com isso, porque ele estava muito mal, ele estava processando tudo aquilo, então ele estava muito mal. E aí passou esses 2 dias, e aí nesse momento que aquela dor daquele luto em mim tinha passado, eu ganhei um renovo do Senhor, e eu falei, esse mal não vai ser para a morte, vai dar tudo certo. Mas eu tive assim um detalhe que aconteceu muito, muito significativo na minha vida, porque eu estava indo embora do escritório, como eu falei, eu dava socos no meu carro, meio revoltado, assim como se a gente tivesse algum poder de ficar revoltado com alguma situação. E eu, dirigindo para minha casa, começou a tocar um louvor no carro chamado Eu Permiti o Vento. E era a minha história, aquele louvor. Onde ele falava que estava tudo bem, mas que o mar ficou revolto, né? Mas que ao final ele falava que chegaria do outro lado. E aí eu tive um momento assim, parecia que eu não estava dirigindo, eu não sei o que aconteceu nesse percurso. Eu fui acordar da frente do Campinas Shopping, aqui quem conhece um pouquinho de Campinas,
da frente do Campina Shopping até mais ou menos a Mercedes. Eu não lembro desse percurso, e quando eu cheguei lá, o louvor parou e eu voltei em si, que eu estava dirigindo, e começou a tocar um outro louvor chamado Descansa. E ali eu entendi que aquele mal não era para a morte, porque Deus tinha propósito em tudo aquilo. E eu vivi essa experiência, passei por cada tratamento. Em diversos dias eu falava, eu não quero ir, porque eu sentia muito mal, eu sentia muito enjoo, muita fraqueza. Em uma semana e alguns dias eu perdi 6 quilos. Então, uma pessoa que começou 2022 com 72 quilos, eu cheguei em agosto de 2022, eu estava pesando 58. E foram dias muito difíceis, mas Deus foi a força, foi a palavra. Quantas pessoas não oraram por mim? Quantas pessoas falavam assim, Valéria, vai dar tudo certo, eu estou orando por você. Por quantas vezes eu não me vi falando assim, Senhor, hoje eu só vou chorar, porque hoje eu não tenho força para orar, hoje a dor está muito grande e eu não tenho forças, mas o Senhor me levantou. Eu passava o dia inteiro na cama, e aí quando meu esposo estava perto de chegar, quando o Guto estava perto de chegar, eu levantava, eu tomava um banho, porque ele não podia me ver desanimada, porque ele ficava mal. E aí eu levantava e fingia que estava tudo bem, eu sentava na frente do computador, falava, tá, estou trabalhando, dava aquela disfarçada, mas os dias estavam tão difíceis, estava tudo doendo tanto. Eu queria fugir, eu queria correr, eu queria esquecer que eu estava passando por tudo aquilo, mas Deus dava força dia após dia. E uma noite, o Guto foi colocar o Felipe para dormir, e ele pequenininho, ele falou assim pro Guto, papai, Deus já curou a mamãe. Então toda aquela situação, a gente foi vivendo e confiando no Senhor. Em cada célula que foi feita na minha casa, em cada palavra declarada, eu senti o cuidado de Deus. E para a honra e glória do Senhor, Deus usou toda essa situação para trazer o meu marido para perto do Senhor. Hoje ele é entregue, ele busca Deus, ele serve, ele é apaixonado por Cristo. E eu precisei passar por tudo isso para poder ele se achegar ao Senhor, sabe? Então, tudo isso que eu vivi, esse é só um dos meus testemunhos, tudo isso que eu vivi, que doeu, que machucou, que foi muito choro, foi muita oração. Eu tive cuidado de uma tia, a Neide, ela me acompanhava nas rádios, nas químios, nas consultas. A minha mãe, a minha sogra que fazia comida para mim todo dia, porque eu não conseguia mais cozinhar. Eu tive a Jo, a Anne, que estavam por perto aqui no escritório cuidando. Eu tive o Jamil, que um dia eu liguei para ele, porque eu não consegui levantar da cama. Eu falei, Jamil, eu tenho uma audiência, você pode ir para audiência para mim? E ele falou, claro, Val, eu tô indo. O Anderson, sabe, eu tive tanta gente que orou por mim, tanta gente que falava assim, Valéria, tem uma amiga do meu esposo que falou assim, Valéria, eu coloquei todas as irmãzinhas lá do terço para poder rezar por você, a gente está rezando, a gente está orando. E eu não quero, eu não vou falar mais nenhum nome para mim não esquecer de ninguém, porque é tanta gente no meu coração, eu sou tão grata por cada oração. E eu tenho uma tia que ela falou assim para mim um dia, ela falou assim, a gente vai orando, a oração vai chegando no céu, vai orando. Eu tenho uma amiga querida que orou muito por mim em vários momentos da minha vida, a Cecília, e o esposo dela, o Reinaldo, ele levava, toda semana tinha oração na igreja às 5 da manhã, e ele levava uma garrafa de água para mim, eu recebi toda semana a garrafa de água. Então eu tenho, tanta gente para agradecer, que foram um canal de bênção na minha vida, que Deus usou para poder orar, para me dar forças. Nossa, o joelho do meu pai, que ficou pretinho de tanto que ele orou, de tanto que ele buscou. As minhas irmãs, eu peço até desculpa, porque não tem como eu falar sobre esse assunto e não chorar, porque é muito emocionante o que Deus fez na minha vida. E dia 22 de setembro de 2022, eu fiz a minha última sessão de braquiterapia, que é um procedimento tão ruim, mas eu fiz, e para honra e glória do Senhor, hoje eu tenho uma cicatriz
apenas uma cicatriz no útero, apesar de tudo que eu passei. Eu não perdi útero, eu não perdi trompa, eu não perdi ovário, eu não perdi nada, porque Deus tem planos e propósitos. E eu tô aqui disposta e aberta para viver cada um dos sonhos que Deus tem para mim, porque os sonhos dele são muito maiores que os meus. Os planos e projetos dele são muito maiores. E eu agradeço a cada oração. Me perdoe se eu esqueci algum nome, não foi intencional. Mas foi porque foram tanta gente, foi tanta bênção derramada sobre a minha vida, que eu sou muito grata. Então, esse é um dos meus testemunhos, tem muitos outros, mas eu tenho, foi um testemunho que foi um momento muito difícil, mas eu tenho tanto testemunho incrível, de tanta alegria que eu vivi, de tanto cuidado do Senhor. E é isso que a ideia do No Simples com Deus é isso, mostrar para as pessoas o quão incrível é viver sob o cuidado do Senhor. E eu acredito que você também já viveu algo extraordinário e pode contar aqui para nós. Um beijo, que Deus abençoe, até o próximo episódio.